Irmãs e irmãos de Jesus, boa noite a todos. Uma satisfação muito grande nós estarmos juntos, mais uma vez, podendo, nesse contato, a gente tratar de mais alguns assuntos relativos aos ensinamentos do Cristo Jesus, através dessa doutrina abençoada que é a doutrina espírita. E hoje, o tema do qual nós ficamos encarregados é a respeito da prece. Esse tema está no capítulo Lei de Adoração, que é o livro 3º do Livro dos Espíritos, capítulo 2º, e no seu item 4º. Nós vamos tratar desse tema em duas partes. A primeira parte nós vamos conversar um pouco a respeito das perguntas e respostas de que trata o Livro dos Espíritos e fazemos as observações necessárias, as reflexões, e em seguida nós vamos partir para uma segunda parte, onde nós vamos ver a forma, o complexo que é a prece e como nós podemos melhorar os nossos sinais, as nossas vibrações, para chegarmos melhor ao Criador, melhor aos bons espíritos que nos assistem. Então, esse nosso estudo vai da questão 658 do Livro dos Espíritos à questão 666. E já de início, Kardec pergunta aos espíritos: agrada a Deus a prece? E respondem os tutelares da espiritualidade: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo que a prece lida, por muito bela que ela seja, e ainda mais se ela for lida com os lábios do que com o coração. Então aqui nós vemos, nessa primeira resposta, a questão do sentimento que se deve colocar em uma prece. Fazê-la do mais profundo de nossas almas. Podemos até lê-la, mas quando a formos ler, que o façamos com sentimento, sentindo cada palavra, cada frase que é dita, para que assim ela tenha o efeito desejado. Porque uma prece falada simplesmente da boca, ela não tem o resultado que nós gostaríamos e que nós esperamos. Né? Então, a prece é o maior instrumento de ligação com Deus, infalível para qualquer tipo de problema, mas deve partir do fundo do coração, como nós falamos. E antes que ela seja proferida, devemos perdoar os nossos semelhantes, fazermos as pazes com aqueles que nos ofendem, pois só assim estaremos agradando a Deus. Então, assim, dessa forma, a prece é agradável a Deus quando feita dessa forma recomendada. A questão 659, ela pergunta: qual o caráter geral da prece? E a resposta dos benfeitores espirituais a Kardec: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Então, a prece, sendo por excelência um ato de adoração a Deus, ela deve ser simples, direta e ornamentada com agradecimentos pela vida,
pela alimentação, pelo nosso vestuário, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, pela tranquilidade do nosso lar, pela oportunidade de trabalho, e certamente Deus nos ouvirá e nos dará aquilo que merecemos. Muitas vezes, esse agradecimento deve ser por um mal que não nos tenha acontecido. De repente, escapamos de um perigo iminente. Então, o nosso agradecimento é bem-vindo nessa hora. E Deus o recebe. Claro que Deus fica imensamente satisfeito quando vê as suas criaturas, os seus filhos, dessa forma. Não porque Ele necessite do nosso agradecimento, não. Nós é que necessitamos de exteriorizar isso que sentimos. E por esse motivo, sempre estarmos com o sentimento do agradecimento a Deus. Na questão 660, a pergunta é a seguinte: a prece torna melhor o homem? O que vocês acham? Será que a prece nos torna melhores? Ela é capaz de nos modificar? E os espíritos, antes que qualquer um de nós respondamos, eles dizem que sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para, enfim, assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, a prece, esse ato tão lindo, tão bonito, de nós exteriorizarmos os nossos sentimentos. Com o passar do tempo, quando nós vamos cada vez mais nos afinizando com essa prática, nos interligando a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, ela vai ajudando a nos transformarmos, a sermos pessoas mais dóceis, pessoas mais afinizadas com o bem e com o amor, afinizadas com a paz, pessoas operosas no bem, trabalhando no bem. Esta transformação que a prece nos ajuda a fazermos. Então a prece ornamenta os pensamentos e os sentimentos do homem, com os recursos da religiosidade que ela tem, transformando-se em um antídoto valioso contra os vícios, desejos e paixões, levando-nos a refletir antes de qualquer iniciativa e amparando-nos nas horas difíceis das nossas vidas. E na questão 661, Kardec, na sua inteligência e na sua perspicácia, sentindo que as pessoas queriam saber a respeito da oração, ele pergunta novamente: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E olha o que ele teve como resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Nós normalmente não fazemos outra coisa na vida a não ser pedir isso,
pedir aquilo. Mas o importante é não se viciar no erro. Porque daí fica um peca, perdoa, sem fim. Né? E o que nos interessa no íntimo, no nosso íntimo, é destruir o mal que ainda possa habitar dentro de nós. E uma vez perdoados, não venhamos pecar mais, principalmente nos mesmos erros do passado. Então, essa consciência seria bom que todos nós tivéssemos, porque é evidente que Deus, na sua magnitude, no seu amor imponderável, né, Ele, claro que nos perdoa. Porque até na prece, na oração do Pai Nosso, nós pedimos perdão a toda hora, a todo dia quase. E Deus nos perdoa. Mas nós devemos procurar não errar, pelo menos não fazer os mesmos tipos de erros que nós já havíamos cometido. E procuremos não fazer também outros tipos de erro. Buscar fazer com que nós melhoremos a cada dia. Prestemos mais atenção às coisas que nos rodeiam e façamos da melhor forma com que a nossa vida tome os seus caminhos e que a gente seja pessoas úteis, cumprindo os desígnios que Deus deu a cada um de nós. Questão 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? E assim foi respondido. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Então a prece que fazemos em benefício dos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados, tem um efeito maravilhoso, atingindo todos aqueles para os quais oramos. E o efeito se torna ainda maior quando encontra receptividade, além de trazer para nós os frutos da caridade e da fraternidade. E não nos detendo, mas somente deixando-nos pensar, nós vamos adiante na questão 663, onde Kardec mais uma vez pondera aos espíritos. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então as preces, irmãs e irmãos, podem até não ter o poder de mudar as nossas provas, mas certamente têm o poder de mudar nossos pensamentos e sentimentos, e com isso minimizar as dores e sofrimentos que estão preparados para nós, dando-nos força e paciência para aguentar os reveses da vida e caminhar em paz. Na questão 664, o senhor Allan Kardec pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas, as preces, o poder de abrandar a justiça de Deus? Vejam o que os espíritos responderam. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela põe
ou melhor, que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. As preces que são direcionadas para aqueles que atravessam as dificuldades, atravessam a mudança de vida através do que nós chamamos morte, e no Espiritismo nós designamos por desencarnação, tem uma eficácia que o homem comum ainda não pode perceber, mas não podem suprimir as provas a que estão sujeitos, provocando, no entanto, alívio e bem-estar daqueles que recebem essas emanações fluídicas das preces para os desencarnados. Então é evidente que os nossos irmãos que estão em outra faixa vibracional se encontram agora sem o corpo físico. Eles recebem de nós, sim, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores augúrios. E Deus, de alguma forma, encontra os meios para auxiliar esses irmãos que nos são caros, que nos deixaram saudade, que fazem parte ainda, certamente, de nossas vidas. E o que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Tem pessoas que dizem que no Evangelho não está escrito que se ore pelos mortos. No entanto, os Espíritos nos dizem: aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir esse fim. Então é evidente que a prece é valiosíssima como uma forma de nós mostrarmos o nosso amor, o nosso interesse pelo nosso irmão, esteja no plano físico ou no plano dos espíritos. A nossa intenção, o nosso sentimento devem sim ser colocados em favor onde haja a necessidade. E as pessoas que perdem a indumentária física através do fenômeno da morte, elas não desaparecem como que por encanto. Continuam vivas em outras faixas vibratórias do universo e recebem com muita alegria e felicidade nossas preces e sentimento de bondade em relação a elas. E aqueles que são contra é porque muitas vezes não saíram ainda do materialismo e não acreditam na vida após a morte. Porque a vida continua, meus irmãos e irmãs. E a última pergunta desse estudo, a respeito da prece, que está contido no Livro dos Espíritos, questão 666, pode-se orar aos espíritos? E disseram eles o seguinte: pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que têm alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. A influência da oração é uma realidade em todos os setores da vida. E orar pelos espíritos, ou orar aos espíritos também,
É uma prática de caridade maravilhosa, principalmente por aqueles que partiram através do suicídio, violência ou enfermidades atrozes, e que permanecem do outro lado da vida com as sequelas desse tipo de morte. Mas devemos orar também pelos nossos familiares desencarnados, anjo da guarda, amigos que partiram antes de nós. E a respeito disso, de se orar pedindo aos desencarnados, muitas vezes nós nos equivocamos e achamos porque a pessoa desencarnou, ela já está em condição de nos atender. E, na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Porque, normalmente, as pessoas que estão aqui ainda, nesse meio, nesse mundo de provas e expiações, não têm as condições de nos atender. Mas nós sabemos que os nossos corações nós não comandamos. Os nossos sentimentos, cada um tem os seus. E muitas vezes nós nos dirigimos àquele ser amado com o qual nós tivemos uma convivência ainda no planeta Terra. E foi o que se deu com Evelina, cuja história é contada no livro Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz. Evelina é uma jovem que estava vivendo um drama familiar. A sua mãe havia desencarnado, o seu pai havia contraído novas núpcias, havia casado novamente, e ela tinha um irmãozinho, e esse irmãozinho, por uma questão do destino, acabou sofrendo um acidente que o levou a óbito. E essa senhora, que havia casado em segundas núpcias com seu pai, ficou, pela morte desse menino, com um sentimento grande de culpa, embora ela não tivesse. E esse sentimento de culpa foi fazendo com que, gradativamente, ela fosse adoecendo. Fosse ficando apática, fosse ficando fraca. E isso deixou Evelina também preocupada com aquela situação. E Evelina, coração bondoso que era, e lembrando-se de Deus, não esperou muito. E levou o seu pensamento em prece, dirigindo à sua mãezinha, que houvera desencarnado já há algum tempo. Não sabia ela, Evelina, que a sua mãe, na faixa espiritual em que se encontrava, não estava satisfeita com o novo matrimônio que o pai de Evelina tinha contraído. Pelo contrário, ela fazia barreira a vibrações espirituais muito fortes, contrárias, e que repercutiam naquele lar. E Evelina, não sabendo disso, mesmo assim dirigiu a prece à mãezinha querida. Mãezinha, nós estamos necessitando da tua intervenção. Estamos sofrendo um momento bastante difícil em nossa vida. Eu te peço, mãezinha querida, ajude-nos a enfrentar essa situação, a resolver esse mau momento. E mãe de Evelina,
não consegue nem receber essas palavras, esse sentimento da filha, que com tanta paixão espiritual estava fazendo. Mas a reverberação das palavras de Evelina, mesmo não encontrando o coração de mãe, encontrou nos apóstolos de Jesus, nos mensageiros do bem, a receptividade àquela oração. E não demoraram-se em trazer apoio àquela família, em trazer vibrações de amor e de luz, que certamente ajudaram para que aquele momento de dificuldade tivesse o seu fim e aquela família pudesse caminhar novamente com tranquilidade, com passos seguros, com fé e com vontade de vencer. E não foi outra coisa que aconteceu. Assim nós, relembrando o que falamos, muitas vezes pedimos ajuda àquele ser que não está em condições de nos ajudar. E muitas vezes ele não nos quer mal, mas mesmo não tendo aquela condição, ainda aquele patamar espiritual, aquele espírito sofre por ele não nos poder oferecer ajuda que nós gostaríamos de receber. Então sempre é melhor orarmos a Deus, orarmos a Jesus, orarmos aos espíritos benfeitores que sabemos que já estão em outro patamar espiritual. E aí sim pedir. Porque quando nós emitimos a oração, nós temos um campo vibracional que se alarga, que se estende e que chega a Deus, cujo campo vibracional está em todo o universo. E Deus escuta as nossas preces, Ele nos ouve e coloca aqueles espíritos adequados para o momento que nós vivemos. E nós, através dessa prece, nós adquirimos as formas melhores de podermos resolver as nossas questões de vida. Nós somos, com as nossas vibrações, com as nossas preces, tal como os ímãs, que às vezes se juntam e às vezes se repelem, conforme o direcionamento, a positividade ou a negatividade que estão oferecendo. As nossas preces são da mesma maneira, ou as nossas não preces, porque quando nós não oramos, e nós vimos que a primeira coisa na vida, quando foi feita a leitura inicial, a primeira coisa na vida que nós devemos fazer e aprender é orar. É esse sentimento de gratidão a Deus pela vida, por toda a criação, pelos momentos bons e até os momentos mais difíceis, mas são momentos que nos ensinam. Nenhum momento é perdido em nossas vidas. Nós temos que saber avaliar aquilo que Deus nos oferece e aproveitar da melhor maneira possível. Por isso, esse campo energético formado é fundamental para que nós perseveremos, para que nós apliquemos o conhecimento espiritual que Jesus nos ofertou e que a doutrina espírita vem reavivar em cada um de nós. Irmãos e irmãs amados, nós sabemos
E a sabedoria diz que Deus não mudará os seus desígnios para atender a nossa prece, visto que nada nele é improviso. Ele sim nos dará forças e inspiração para superarmos os problemas e vencermos os obstáculos da vida. Uma velha e sugestiva oração nos dá a medida exata do que se deve procurar na comunhão com Deus. Quando podemos dizer: Senhor, dai-me coragem para suportar com serenidade o que não pode e nem deve ser mudado. Dá-me, ó Senhor, força para o que pode e deve ser mudado, e discernimento para distinguir entre uma e outra coisa. Que o Senhor nos abençoe e que façamos da nossa prece diária, da nossa prece matinal, da nossa prece noturna, um meio seguro e eficaz de nos ligarmos com o Criador, de nos ligarmos com Jesus, de nos ligarmos com todos os benfeitores espirituais, e que não renunciemos nunca à prece, porque se a renunciarmos, nós desconhecemos a bondade que Deus nos oferece. Que a paz e o amor de Deus e de Jesus permaneçam conosco, hoje e sempre, quando agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Obrigado.